Hoje eu vou mostrar para vocês a minha matéria ecológica sobre Cocoricó.avi. E hoje eu vou mostrar para vocês a teoria e creepypasta sobre Cocoricó.avi do Júlio com o mais monstruoso com uma tela com outros olhos. Cocoricó.ave. Publicado por Fandom. História. Olá, me chamo William. Tenho 43 anos. Antes eu era um funcionário que trabalhava nos estúdios da TV Cultura. Eu era cinegrafista de lá e já trabalhei em alguns programas infantis da emissora como Ilha Rá-Tim-Bum, Vila Sésamo e Cocoricó, que justamente foi esse último e esse relato que irei contar que fez eu ser demitido da TV Cultura. Eu gostava de trabalhar gravando as cenas do Cocoricó, até a estreia do Cocoricó na cidade e eu achava essa versão chata e inferior à de 2003, pois eu preferia o Júlio e sua turma na Fazenda. Porém, tem algo que fez eu odiar essa versão de vez e isso aconteceu poucos meses depois dessa nova versão estrear. Era 17 de maio de 2010, e na época eu tinha 29 anos e por causa do Cocoricó na cidade, tinha muitos dias que eu não ia trabalhar e só ficava em casa ou saía para fazer outras coisas. Eu estava em meu apartamento na Vila Leopoldina mexendo no meu computador no site da TV Cultura até que me deparei com um estranho botão em uma página do site e tinha um texto que dizia: Episódio inédito de Cocoricó, clique aqui, e abaixo do botão dizia: Júlio e sua turma voltarão para o paiol. Fiquei animado para ver esse tal episódio e cliquei. Ao clicar, começou a baixar um arquivo de vídeo no meu computador e o nome era cocoricó.avi, e depois de algumas horas que eu mexia no meu computador, demorava para terminar de baixar o arquivo e eu não sabia se era muito grande ou algo do tipo. Mais tarde, eu fui dormir. Mas no dia seguinte, 18 de maio, quando chegou 3 da manhã, do nada ouvi um barulho alto vindo do meu escritório e o áudio era o Júlio falando seu bordão, puxa puxa que puxa. E isso acordou eu e minha esposa Mariana. Pelo barulho ter vindo do escritório, Mariana falou para eu desligar o computador. Mas eu tinha desligado antes de dormir e isso estava parecendo estranho. Liguei meu computador para ver o que era e o arquivo cocoricó.avi tinha terminado de baixar e resolvi assistir o episódio para ver do que se tratava e cliquei no arquivo e o vídeo abriu. Ao começar o vídeo, percebi algo de estranho, pois nos episódios do Cocoricó na cidade, apareciam o Roto e o Esfarrapado esperando o semáforo abrir para eles atravessarem a rua, mas nesse não aparecia e foi direto para a abertura. Antes de começar o episódio, a abertura estava normal e então o episódio começou. Ao começar, o episódio começa com Júlio, João e Lilica brincando no beco, até que Dora, mãe do João, os avisa que vai para o trabalho e após ela sair, os três que estavam no beco começam a comemorar a saída da mãe de João e achavam que iam ficar sozinhos e tomar conta do apartamento. Daí me dei conta que parecia uma versão hackeada do episódio, porque não posso. Já que o resto do episódio foi cortado, mostrando a parte que Dora sai para trabalhar como sendo o começo desse episódio estranho. Zazá aparece falando que ia cuidar de Júlio, João e Lilica já que a Dora saiu e ela diz que eles estavam falando sobre fazer brigadeiro e disse que se eles quisessem, precisavam pedir para Zazá porque fogão não combina com criança. Até então, eu achava que isso era o mesmo episódio que tinha saído no dia anterior, mas cortado. Júlio não pareceu gostar do que Zazá disse, nem João e Lilica. Júlio grita para Zazá que ele ia matá-la. Me surpreendi com o que Júlio disse, pois não imaginava que ia ter violência nesse episódio e me perguntava como tiveram coragem de colocar isso num programa infantil. Júlio começa a se transformar, e ele fica mais alto com um corpo esquelético cheio de fios, tinha olhos pretos com pupilas vermelhas e tinha dentes e garras afiadas e começou a correr na direção de Zazá.
Ela obviamente começa a fugir do Júlio e resolve se esconder no apartamento e até mesmo Zazá entrou no elevador. Júlio quase consegue chegar na Zazá. Mas a porta do elevador fecha na cara dele. Dorivaldo vê Júlio todo diferente e pergunta: "O que aconteceu com você, Júlio?" A voz do Júlio também havia mudado, pois ele tinha uma voz mais grave e ele responde: "Quero me vingar da Zazá e também de você." Dorivaldo responde: "O que eu fiz pra você?" Júlio responde: "Você não me deixou tomar conta da portaria e por isso, você vai morrer." Dorivaldo achou que era bobagem o que ele estava falando e disse: "Eu já te falei que aqui não é lugar de criança." E eu não podia acreditar no que via. Júlio pega o Dorivaldo e o devora e depois Júlio vomita todo o sangue de Dorivaldo no chão e inclusive o seu coração. João e Lilica horrorizados gritam para Júlio: "Por que você fez isso?" E Júlio responde que Dorivaldo não o deixou tomar conta da portaria para ele enquanto ele foi no banheiro e ainda Júlio diz que sua próxima vítima será a Zazá. Júlio sai da portaria e vai para o beco, onde Júlio começa a escalar o prédio até o apartamento do João e Zazá vê Júlio escalando o prédio e resolve se esconder e avisa Alípio sobre isso. Júlio diz que na verdade não queria matar o Alípio e sim a Zazá. Júlio entra no apartamento pela janela e estica seu braço direito em direção de Zazá e dá um tapa em sua barriga e depois arrasta Zazá até onde Júlio estava e ele joga ela bem forte pela janela. Que até mesmo Zazá saiu da terra, atingiu o sol e morreu. Vendo isso, eu achei que seria um episódio de fim do programa como se fosse o último episódio e eu não acreditaria que colocaria tanta violência como eu estava vendo e estava passando demais dos limites para ser uma série para crianças. Mais tarde, mostra Júlio ainda transformado em monstro, usando o coração do Dorivaldo para fazer um hambúrguer e ele faz para Vitória e explica tudo o que aconteceu, e o pior, é que Vitória comeu o coração do Dorivaldo. Para mim, para ser um último episódio de uma fase do Cocoricó, isso já tinha passado dos limites. Um pouco mais tarde, mostra Júlio, Alípio, João e Lilica brincando no apartamento até que Noel e Dora chegam e Júlio resolve contar o que tinha acontecido para seus tios e eles descobriram tudo, já que eles tinham visto sangue no chão da portaria antes de entrar no elevador. Os tios de Júlio resolvem ligar para a polícia para prender o menino, mas Júlio se transforma em monstro de novo e joga seus tios no poço do elevador. Mas sobrevivem à queda ao cair no chão quebrando vários ossos, mas são esmagados pelo elevador. Júlio liga por telefone para o Paiol e o Caco atende e Júlio conta que matou seus tios, Dorivaldo e Zazá, mas ele diz para não contar para ninguém do Paiol porque senão, Júlio ia ser expulso do Paiol e preso e Caco concorda em guardar o segredo. Mais tarde, Júlio e sua turma voltam para o Paiol e o episódio acaba. Mas percebi algo diferente no encerramento, a Zazá não estava mais no programa. Fiquei assustado com o episódio, pois eu gostava de Cocoricó e aquele episódio para mim acabou manchando a imagem da série. Minha esposa perguntou para mim o que era aquilo que eu estava assistindo do Cocoricó e aí eu falei tudo para ela e disse que não foi tudo um sonho e foi tudo real. Tentei dormir, mas não consegui pois eu tinha pesadelos com aquele Júlio monstro do episódio. Mais tarde, quando eu estava indo ao trabalho, eu ficava vendo sombras do Júlio por todo lado e quando cheguei na sede da TV Cultura, contei para meus amigos que trabalhavam lá sobre o tal episódio que eu tinha visto. Mas eles não acreditaram em mim e me chamaram de louco e como naquele dia eu tinha levado o meu computador para mostrar o episódio, resolvi mostrar para provar que eu não estava errado. Mas quando eles viram o episódio, ainda acharam que eu estava louco e que era eu que tinha feito aquele episódio. Tentei explicar a verdade e falei um monte de palavrão de raiva. Mas não adiantou e acabei sendo demitido da TV Cultura e chegando em casa, apaguei o arquivo do episódio no meu computador. Pouco tempo depois de eu ser demitido,
Me tornei professor de geografia de uma escola do meu bairro, mas mesmo assim, continuava sendo perseguido por aquele Júlio monstruoso, seja nos pesadelos ou vendo sua sombra quando eu saía de casa. Me sentia tão perseguido pelo Júlio que em dezembro de 2010, eu saí de São Paulo com minha esposa e me mudei para Caldas Novas, em Goiás, onde eu moro atualmente. Fui professor de geografia até 2017 e hoje em dia, trabalho no McDonald's da minha cidade e estou livre do Júlio. Ainda sou casado com a Mariana e tenho uma filha, Sofia, que nasceu em 2018. Esta foi minha matéria ecológica. Sou Igor do Reis Cunha. Chocante, a vez que esse Júlio monstruoso não vai matar o William naquele monstro do Júlio do episódio. Obrigado.